Olá, todo mundo! Tudo bom? Tô aqui hoje com minha mãe. Fala oi, mãe. Oi. Hoje é o dia da minha mãe de contar a história dela. O meu pai fez um pouquinho daí da história dele, ainda não acabou a história dele, né? Ele contou só até ele casar. E aí ele falou, então, não sei o que, mas assim, eu acho que daí de casar até aqui, ele vai contar uma outra vez. Então hoje é o dia da minha mãe, de contar um pouco da infância dela. Eu vou falar pra vocês porque eu pedi pra eles fazerem isso. Eu acho que às vezes a gente, essa nova geração, né, nem só a minha geração, mas a geração depois, né, que é mais dos meus filhos, desses adolescentes que estão hoje, às vezes a gente não aprecia bem o que a gente tem. E a gente sempre acha que a nossa vida é mais difícil do que todo mundo. Até você descobrir que outras pessoas viveram vidas muito mais difíceis que a sua. Aí você começa a dar valor para aquilo que você teve. Daí parece que até um pedacinho de pão a mais, alguma coisa a mais que você teve é muito valorosa comparado com a vida de outra pessoa. Então por isso eu queria expor um pouquinho a história da minha mãe também, porque eu também quero ter isso guardado pra mim, né? Então vamos lá, mãe, vamos contar. Conte pra gente onde que a senhora nasceu e tudo isso. Eu nasci aqui em Piracicaba, em Santa Terezinha mesmo. Lá em Piracicaba. É, lá em Piracicaba. Olha que... Quem dera, né? Então, e eu tive uma infância boa, porque eu não lembro assim muito bem, né? Mas tive uma infância boa. E depois na adolescência, quando eu fiz 10 anos, eu tirei o diploma. Aquele tempo tirava diploma de 4º ano, e daí você já saía da escola para trabalhar, né? E daí eu já saí da escola e fui trabalhar. Fui trabalhar... Com 10 anos? 10 anos. Nossa, onde que a senhora trabalhou com 10 anos? Com 10 anos eu trabalhei na casa de família, assim, de doméstica. E depois, com 14 anos, antes disso, com 13 anos, eu tava com umas colegas minhas, né, conversando assim em frente à casa dela, e passou meu marido. E daí, ele falou gato, né, que eu falei gato, né. Não, eu falei pão, porque naquele tempo não falava gato. Falava, ai, que pão que fulano tá, né? Aí ele passou, parecia que eu nunca tinha visto ele. Ele passou assim, eu não sei, eu olhei pra ele e falei, nossa, não, que pão que o Darcy tá, né? Aí uma das minhas colegas, vou falar pra ele. Eu falei, não fale, porque imagine, 13 anos, né? Não, vou falar porque ele gosta do seu. Eu falei, eu não acredito, não fale. Não, vou falar. E falou mesmo. Meu Deus, depois não tive mais sossego. Todo dia ele seguia, parece que eu. Ai, meu Deus, ele vinha do serviço, daí eu completei 14 anos, a Boss me chamou, né? A fábrica de tecidos. Chamou... Aí eu comecei a trabalhar na Boss. Era uma semana das 5 às 1h30 e a outra semana das 1h30 às 10. Só que naquele tempo a gente trabalhava igual uma pessoa de maior e ganhava menos. Era salário de menor, salário de maior, mas o serviço era mesmo. A gente trabalhava igual. E aí ele vinha almoçar do serviço na hora que ele sabia que eu ia subir no ponto do ônibus. Aí ele dava uma voltona para ninguém da minha casa ver. E ficava lá na bicicleta conversando. Passava um que conhecia, contava pro meu pai e pra minha mãe. Chegava 10h30 da noite em casa, ainda eu apanhava, ficava com a perna tudo roxa. Eu falei, eu não quero nem saber, como que eu vou ficar sofrendo assim todo dia? Todo dia eu falava pra ele, melhor não, né? E meu pai não gostava deles, não gostava dele, né?
Porque ele gostava de cabelo comprido, eu também gostava, né? Mas não ia falar pro meu pai que eu gostava, ela não falou. Olha, a mãe gostava de hippie. Ah, eu gostava do cabelo dele, mas não gostava e não podia falar pra ninguém, né? Mas aí e ele seguia eu, olha, meu pai chegava a época de cemitério, Como que é? Como fala? Dia do Morto, assim? Dia das... como que é? Finados? Finado. Meu pai, ele ia evangelizar no finado, no cemitério da saudade, e queria, e levava nós junto. Aí um dia eu conversando com uma amiga minha que não tinha chegado todo mundo que ia evangelizar, eu vi ele, eu escondi atrás do túmulo pro meu pai não ver, pra ele não ver eu, pro meu marido não ver eu, e nesse não, pelo amor de Deus, né? Já ia chegar em casa e apanhar, né? Ah, mas sofri, foi duro. Conta a história de quando a senhora ficou mocinha. Ai, quando eu fiquei mocinha então. Ai, meu Deus do céu. Olha como que é. Eu levantei tão ruim, a minha mãe falou, Marta, vá na farmácia buscar leite pra Esther. Que ela tomava leite ninho, né? Era nenê? É. Nenê? Aí eu fui, nossa, ruim, com aquela ruindade de a pé, lá na rua 13 de Maio. Né, fui de a pé, voltei, aí eu cheguei, minha mãe tinha saído na casa de uma conhecida nossa, tava lá, e eu cheguei, não tinha ninguém em casa, eu deitei com uma perna em cima, outra embaixo, no sofá. Aí a Isabel veio e sentou, a Isabel, minha irmã, falou, nossa, Marta! Eu falei, o quê? Ela, ai, né? Aí ela, e saiu. E eu levantei e vi aquilo, né? Aquelas coisas, né? Aquele sangue. Vi aquele sangue. E corri, nossa, troquei de roupa e forrei lá, né? Porque aquele tempo, imagine que você usava absorvente. Absorvente era pano de saco. Já é ruim com absorvente, mas já Então, aí, nossa, meu Deus do céu. Aí eu peguei a calcinha, lavei, esfreguei bem esfregadinho, tudo e saiu tudo. Eu estendi no varal, mas como só tinha calcinha, a Isabel correu na casa da vizinha quando tava a minha mãe. E a minha mãe veio chegar e falar, nossa, agora você é mocinha, vai ter que usar, né? Ela não usava também, coitada, né? Aí vai ser todo mês assim, né? Explicar pra mim? Não, sabe aquela... De quem que essa calcinha tudo encardida aqui no varal? Ó, ela nem viu a calcinha, porque ela não abaixou o varal, né? O varal de erguer assim. Ai, meu Deus, só isso que ela falou. Pra ficar sabendo que eu fiquei mocinha. Só pra senhora saber que ela sabia. Que ela sabia, pra saber que ela sabia que eu tinha ficado mocinha. Olha como que as pessoas também eram ignorantes antigamente, nossa vida. Não existia diálogo. Não tinha diálogo, né? Então, ficou, aí passou nisso, né? Ai, mas foi duro. Aí o que aconteceu no trem, não foi? Que daí você tava com vestido branco. Uma vez eu tava com vestido branco também. Nós estávamos viajando para Campinas. Para nós viajar, para ir para Campinas já era uma viagem, né? De trem. Meu pai não pagava nada, que ele trabalhava na FEPASA, né? Antiga Sorocabana. Aí, nossa, eu com vestido branco e começou a vir para mim. E eu não percebi. Quando eu levantei, a Lourdes, minha irmã, foi atrás de mim até no banheiro. Falou, nossa, e agora? Aí ela falou, ainda bem que eu trouxe um vestido, e nós duas era quase uma perto da outra, né?
Ela trouxe outro vestido lá no banheiro, eu troquei lá dentro do banheiro mesmo. E como que assim a senhora colocou pra... Hã? Não colocou nada lá? Ah, e nem lembro o que eu coloquei lá. O vestido mesmo. Olha o vestido. Ai, só Deus sabe a nossa vida como que era. Hoje não, os filhos. Eu também, eu falava pra minha filha, a primeira filha minha, Marcela, né? Ai, Marcela, tá nascendo espinha, não sei, acho que você vai ficar mocinha logo. Eu sempre tava falando, né? Mas quando ela ficou mesmo, ela, mãe, vem aqui um pouco no banheiro. Eu falo, e daí mesmo? Ela, mãe, mas vem aqui. E eu, mas pode falar daí? Daí eu resolvi levantar, falei, alguma coisa séria, né? Mas nem lembrei também, olha. Daí eu fui lá, ela falou, ai mãe, começou, né? Falei, ai filha, daí eu expliquei pra ela agora, tudo mês, veio, já peguei um absorvente meu, dei pra ela. Para as 3 filhas minhas. Começou. Assim no meu caso, deixa eu só contar uma história. Sabe o que ela fez? Que eu sou a mais nova, né? Lógico, e eu fiquei mocinha primeiro. É mais nova de todas, porque minhas irmãs ficaram com 13, eu fiquei com 11, tinha acabado de fazer 11 anos. Era novinha. E eu lá no banheiro, a mesma coisa, ela deu mods pra mim, isso aqui é absorvente, só que a gente não tinha telefone em casa. Sabe o que ela fez? Ela foi no bar, no telefone público, pra ligar pras minhas tias. Eu tenho um monte de tia. E as minhas tias, ai, eu não vai acreditar, no bar, cheio de bêbado. A Dani ficou mocinha. Ah, todos que ficavam, eu tinha um prazer, assim, de contar pros outros. Ah, parecia que era, assim, ficou mocinha, né, graças a Deus, né? Ah, eu contava mesmo, Essa coisa engraçada, né? Por que será, né, que existe esse orgulho, assim, quando a gente fica mocinha, né? Ah, a gente fica, eu fiquei. Um dia eu conto pra vocês como foi o da Amy, se ela não se importar. Então, aí... Mas, olha, eu sei que... voltando ao meu marido, aí de vez em quando a gente se encontrava. Conversava um pouco. Eu ia trabalhar, meu pai ia buscar eu às 10h30 da noite, né? Ele vinha atrás de mim com meu pai. Parece que para insultar mais. E o avô não via? Ou o avô via? Lógico que via. Não acredito. Via. E vai xingar a rua pública, né? Então, e ele vinha atrás. Ou senão ele ficava no terraço da casa dele cantando as músicas do Roberto Carlos. Nossa, o Dito Bento queria morrer. Nossa! E ele cantava cada música bonita, tocava violão. Nossa. Meu pai, gente, se eu tivesse uma foto eu ia colocar. Meu pai é daqueles bem hippie mesmo. Ele tinha um cabelão liso, assim, aqueles óculos, sabe aqueles óculos que agora tá na moda de novo, aqueles meio antigos, assim, que era grandão, assim. E usava aquelas calças jeans que era daquele jeito, assim. Bem boca e andava com o violão, ele era magrinho, ele andava com o violão e cantava música. Eu lembro quando eu era criança que ele tocava ainda violão. Então, mas graças a Deus, aí um dia, eu já tinha 15 anos, aí ele falou assim, encontrou comigo ali na esquina da esquina da minha casa. Aí ele falou assim, amanhã eu vou chegar, fala pro seu pai que amanhã eu vou chegar lá e vou pedir pra ele, quero ver ele falar não na minha cara. Eu falei, tá bom. Falei, e ficou rindo, né? E a minha mãe, que também não podia nem ver ele. Eu esqueci de contar. Aí um dia ele tomou uns golinhos de cerveja e criou coragem, foi no portão da minha casa. Aí minha mãe veio e falou assim, o cabeludo tá lá, que disse que quer falar com você. Aí eu saí e ele falou assim, fale na minha cara que você não me ama. Eu tava na porta da minha casa, eu ia falar por que eu amo. Eu falei, eu não. Daí ele pegou e falou assim, você vai ser a mãe dos meus filhos. Você vai casar comigo ainda. Era um amor assim demais. Continua sendo, né? Graças a Deus.
Ele, nossa, até agora não tem o que falar. Nunca ele falou pra mim que não me amava. Sempre ele fala pra mim que ele ama do mesmo jeito que ele amava quando ele conheceu eu. Ele fala. E então, depois daí ele veio pedir pro vô. Daí ele foi pedir pro meu pai. Nossa, deu uma enchente na 31 de março que eu falei, imagina que ele vai atravessar, né? Eu não sei como que ele atravessou a avenida. Acho que ele atravessou esquiando, aquele sapatão que ele usava, aquele do Roberto Carlos, assim, no salto, assim, né? Acho que ele foi esquiando, assim, e subiu lá em casa. Aí meu pai tem coragem de perguntar, você gosta dele? Daí eu... Tem coragem de perguntar por quê? Tá certo ele, por que você não gostava, né? Não queria, né? Aí eu falei assim, ai, com uma vergonha, né? Perguntar isso. Lógico, eu falei, gosto, né? Daí ele falou assim, quanto tempo você pretende namorar? 1 ano, no máximo, o Rodá falou. Quando fazia 2 meses, ele comprou uma aliança dessa grossura, assim, nós já ficamos noivos. Quando fazia 8 meses, nós casamos. Ele foi lá dar o nome, eu tinha 15 anos ainda. Aí a mulher falou assim, viu bem, você tá precisando casar? Eu falei, não, por quê? Ela falou, porque você não pode casar. Eu falei, não, por quê? Ela falou assim, porque você tem 15 anos só com 16. Em março você vai fazer 16 anos, aí você pode casar. Você pode casar, não, em fevereiro eu ia fazer 16 anos. Aí ela falou, daí você pode casar do dia 10 de março em diante. Ele falou, no dia 10 então. Já ficou marcado já lá, que no dia 10 de março eu ia casar. Daí casamos, logo, ele comprou os móveis, comprou tudo, coitado, ficou pagando. Porque ele foi chique, porque mandou fazer na alfaiataria Celso, olha a alfaiataria Celso fazendo comercial pra você. Existe ainda essa alfaiataria? Existe. Olha. Ele mandou fazer na alfaiataria Celso, o terno dele. Ele tinha comprado a aliança, depois comprou os móveis e ficou pagando em 24 pagamentos. E os padrinhos, não davam as coisas nessa época? Naquela época os padrinhos não era igual agora que se pedir dar, né? Ninguém, o máximo que eu ganhei foi um paquerinho, 2 jogos de panela, ganhei tudo. Coisa que é importante também, né? Que custar dinheiro. Ganhei presente, mas não assim, né? Tem gente que, eu vou dar televisão pra você, eu vou dar um sofá, né? Não, hoje, naquele tempo não existia isso. Aí, e depois começamos a ter filho, tive a Marcela, depois o Matheus, a Raquel e a Daniela, que é a última, a caçula. Mas a gente teve altos e baixos. Ele fala que né? Mas a gente teve momentos bons, morava em casa boa, morava em casa grande. Depois tinha época que a gente não estava tão bem assim. Vamos deixar essa parte para outro vídeo, senão não vai ficar, eles não vão escutar direito. Eu vou parar aqui, sabe por quê? Porque eu quero que vocês saibam da história direitinho. Porque agora, como a gente já falou uma parte grande, se eu continuar falando agora, daí vocês vão perder o interesse. Então, no próximo vídeo, aí a gente conversa sobre o resto da história. Tá bom? Então, a gente não vai esquecer, se você gostou, dá uma curtidinha, compartilha, vocês aí da família, compartilha a história, escuta a Dona Marta, conta a história. E a gente volta com mais, até mais, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.